Pernambuco proíbe o banho de mar em todo o litoral. Quase 200 quilômetros de praia foram interditados por causa da cólera. Começa a colheita da super safra. São 70 milhões de toneladas de grãos em todo o país. E o governo anuncia um novo pacote agrícola já pensando na safra do ano que vem. Já está pronto o texto com as explicações do ministro Jarbas Passarinho sobre o caso de suborno envolvendo o ex-ministro Magri. O delegado que investiga o caso Magri exige novas informações dos peritos que analisaram as fitas da gravação telefônica entre o ex-ministro e o ex-diretor do INSS, Volney Ávila. Apreensão na Bahia. É muito grave o estado de saúde de Irmã Dulce. Veja agora no Jornal Hoje. O delegado que investiga as denúncias contra o ex-ministro Magri pede novas informações sobre a fita gravada pelo ex-diretor do INSS, Volney Ávila. O delegado recebeu o laudo da fita hoje. Os peritos do Instituto de Criminalística estudam a possibilidade de pedir um teste de voz do ex-ministro Magri. É no Instituto Nacional de Criminalística que está sendo avaliada a necessidade do ex-ministro Antônio Magri ter que fazer o teste. Isso para comparar o padrão de voz dele com o que está na fita que acaba de ser examinada. Hoje mesmo, o perito Aristeu Alves de Lima entregou o laudo da gravação, onde o ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social teria admitido que recebeu suborno para facilitar a renegociação de dívidas previdenciárias. Numa reunião a portas fechadas na Polícia Federal em Brasília, o delegado responsável pelo inquérito recebeu os documentos dos peritos e não ficou satisfeito. Para o delegado Aparecido Feltrin, o laudo do Instituto Nacional de Criminalística não apresenta todas as respostas que ele esperava. Por isso, vai ser feito um trabalho complementar para melhor identificação das vozes que aparecem na fita gravada pelo ex-diretor de arrecadação do INSS, Volney Ávila. Depois da reunião com o delegado Aparecido Feltrin, o perito e o diretor do Instituto de Criminalística foram imediatamente cuidar do novo laudo. O trabalho deve servir para identificar especificamente a voz do ex-ministro Magri. O problema é só confirmação. Das vozes? Ou seja, então é isso que o doutor Feltrin está precisando, da confirmação das vozes do Magri. Só confirmação. Só confirmação. Agora, o que os senhores vão fazer para confirmar a voz, doutor Maurício? Vão continuar os exames. O Supremo Tribunal Federal define agora à tarde que ministro vai cuidar do pedido de quebra do sigilo bancário para exame das contas do ex-ministro Magri. A decisão deve sair em uma semana. O delegado da Polícia Federal, Aparecido Feltrin, enviou ontem à noite o pedido aqui ao Supremo. O presidente do STF, ministro Sidney Sanches, disse que ele juntou ao pedido a cópia de uma reportagem do jornal o Globo, que encontrou no lixo da casa do ex-ministro Magri fitas de prender dinheiro no valor de 6 milhões de cruzeiros. As fitas são dos bancos Bamerindos, das cidades satélites do Gama e Ceilândia, aqui no Distrito Federal. O delegado pede autorização para que os gerentes dessas agências forneçam informações sobre o movimento bancário, de 2 anos para cá, do ex-ministro Magri e da mulher Isabel Magri. O ministro que cuidar desse processo deve pedir também parecer ao Procurador-Geral da República, Aristide Junqueira. É uma matéria nova e vai exigir muitos estudos. Mas o ministro Sidney Sanches acha que o resultado deve sair em 5 dias. Postal de Florianópolis é apenas um cartão postal. A ponte Hercílio Luz só pode ser vista. A polícia militar vigia as 2 entradas da ponte. Agora é preciso avisar quem está mal informado. Eu acho uma pena porque, inclusive, pelo que o policial informou, está proibido para pedestre também. E é um dos lugares mais bonitos que nós temos aqui em Florianópolis. Realmente é uma pena. A rotina da cidade não chega a mudar. Com a velha ponte fechada, é preciso usar as pontes modernas, bem ao lado. O que fica entre as pessoas é uma pontinha de frustração. A sensação de perder uma companheira. Eu já estou atravessando essa ponte há uns 47 anos. E sabe por que não pode mais? Porque diz que ela vai cair, mas eu não creio. Veja daqui a pouco, um novo aumento para os automóveis está sendo discutido em Brasília. Um protesto fecha a porta de entrada do Rio de Janeiro. Será divulgada hoje à tarde em São Paulo a regulamentação da medida provisória que institui a volta da transferência de titularidade dos cruzados novos.
A medida vai permitir o uso dos cruzados no pagamento de dívidas com estados e municípios, fundo de garantia, compra de bens da União e pagamento do saldo devedor dos financiamentos da casa própria. Esses cruzados novos vão ficar retidos nas instituições financeiras e liberados em 12 parcelas. O objetivo do governo é diminuir o retorno do dinheiro bloqueado ao mercado a partir de setembro e evitar um aumento do consumo. Os funcionários da Caixa Econômica Federal voltam ao trabalho. Eles estavam em greve há 8 dias. Hoje foi grande movimento em todas as agências da Caixa. Os funcionários decidiram voltar ao trabalho ontem à noite, depois que a Justiça considerou a greve abusiva. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu ainda que os dias parados serão descontados nos salários dos funcionários. O governo discute hoje à tarde na Câmara Setorial um novo reajuste para os preços dos automóveis. As montadoras querem um aumento de 15% a 20%, mas o governo está disposto a dar menos de 10%. Hoje de manhã, representantes do setor e técnicos do governo fizeram uma reunião prévia. O governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, comentou hoje em Brasília a nota dos ministros militares sobre os baixos salários. O governador teve uma audiência com o presidente Fernando Collor. Está se dando um cunho muito maior do que a nota representa. A nota tem uma satisfação, sobretudo para o seu público interno, ou seja, para os próprios militares, levando em conta os salários que eles estão recebendo. Claro, também esses salários são baixos para outras categorias. Em verdade, se fizermos a isonomia com outros poderes, os salários dos militares são muito baixos. E isso se tende a fazer um conserto, a se equilibrar o mais rápido possível. O senhor acha que essa crítica ao Congresso pode trazer consequências maiores? Eu acho que a crítica ao Congresso, pura e simples, não é justa. Entretanto, de qualquer sorte, o Congresso é um poder popular e absorve isso com absoluta tranquilidade. Certo que um segmento pode criticá-lo, outro pode elogiá-lo, e assim nós vamos atravessar este assunto que não chega a ser um problema. E agora um movimento no mercado financeiro. O dólar está sendo vendido no paralelo por 352 cruzeiros e 50 centavos. O dólar turismo por 352 cruzeiros. E o dólar comercial está cotado em média a 317 cruzeiros e 70 centavos. Na Bolsa Mercantil de Futuros, o ouro abriu a 4.137 cruzeiros o grama. Na Bolsa de Valores do Rio, o índice é de mais 0,6%. O volume negociado até o meio-dia foi de 2.338 milhões de cruzeiros. Em São Paulo, o índice é de mais 0,3%. E o volume negociado até o meio-dia foi de 5.350 milhões de cruzeiros. O reajuste das cadernetas de poupança com aniversário hoje é de 10,8%. No Rio, um protesto de funcionários da prefeitura fecha uma das principais ruas de ligação dos bairros da Zona Norte e Zona Oeste com o centro da cidade. Veja as imagens. Os funcionários da usina de asfalto da Prefeitura do Rio atravessaram um caminhão na pista da Avenida Francisco Bicalho, que liga a Avenida Brasil ao centro do Rio. O trânsito ficou parado quase toda a manhã. O engarrafamento chegou a 5 quilômetros. Eles querem aumento de 100%. O trânsito ficou interrompido por 2 horas. Em Santa Catarina, a polícia apreendeu 3 quilos de cocaína pura e 3 quilos de pasta de cocaína. A droga estava com 2 homens que chegaram há poucos dias da Bolívia. Eles iam levar a cocaína para ser refinada em um sítio quando foram presos. Chega ao Recife um barco com fundo transparente que vai ser usado na pesquisa sobre golfinhos em Fernando de Noronha. O barco custa mais de 3 milhões de cruzeiros e é um dos 4 existentes no mundo. Uma empresa francesa projetou a embarcação e doou ao Instituto de Pesquisas Pro Noronha. Em instantes, os tanques voltam aos quartéis na Iugoslávia, mas o exército ainda ameaça os rebeldes. E veja também as orientações de um especialista para melhorar o relacionamento entre filhos e pais separados. Impasse na Iugoslávia. Os tanques começam a voltar para os quartéis, mas as repúblicas rebeldes ainda temem nova ofensiva do exército. As Forças Armadas divulgaram hoje um comunicado ameaçando lançar uma violenta operação de guerra. Pouco depois, um porta-voz militar desmentiu o ultimato e garantiu que o exército iugoslavo vai respeitar o cessar-fogo.
A manhã iugoslava foi testemunha de um movimento de paz, liderado pelas tropas federais. Dezenas de tanques começaram a fazer a trajetória inversa da ordenada ontem pelo exército e seguiram o caminho de volta aos quartéis. O movimento dos tanques não traduziu a ameaça lançada hoje pelas Forças Armadas. Num comunicado dramático, o comando das tropas federais garantiu que vai fazer nova ofensiva se os soldados eslovenos continuarem a maltratar os militares iugoslavos. O ultimato foi mais uma arma na guerra de informações na Iugoslávia. Na fronteira da Eslovênia com a Áustria, a bandeira era um sinal de paz. Os policiais da República Rebelde voltaram a ter controle sobre 27 postos da fronteira. Mas as barricadas nas estradas indicavam que a população eslovena não descartou a possibilidade de um novo ataque das tropas federais. O balanço das baixas, divulgado hoje, revela que os soldados eslovenos foram bem treinados nas táticas de guerrilha. 4 morreram durante os últimos combates. O exército perdeu 12 homens e dezenas de tanques. Em Belgrado, capital federal, a presidência iugoslava se reúne para discutir a crise no país. O presidente Stipe Mesić já recuperou parte do controle do exército. E em Praga, representantes de 35 países prolongaram a reunião que começou ontem. O tema do encontro continua o mesmo: buscar formas políticas para a manutenção do cessar-fogo e supervisionar a volta dos militares aos quartéis. A presidência iugoslava ordenou agora há pouco em Belgrado que as tropas eslovenas voltem para as bases até a meia-noite de hoje. No comunicado, o colegiado da presidência exigiu ainda que a República Rebelde devolva todos os prisioneiros do Exército Federal. Outras notícias do mundo. A vitória na Guerra do Golfo é o alvo das comemorações do 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. A noite americana se iluminou com a explosão de milhares de fogos de artifício. Foi o início das comemorações do feriado de hoje. O presidente Bush dedicou as festas deste 4 de julho aos comandantes da Guerra do Golfo e às tropas americanas que venceram os combates no deserto. O ex-chanceler soviético Eduard Shevardnadze formaliza sua demissão do Partido Comunista. Ele anunciou sua participação num novo movimento reformista democrático que não vai seguir a orientação do PC. O Polo Ártico perdeu 2% da camada de gelo em 8 anos. Foi o que revelou uma nova pesquisa da NASA. Apoiada na observação dos satélites, a pesquisa mostrou que a camada de gelo derreteu por causa do aumento da temperatura da Terra. Mas os cientistas ainda vão levar 20 anos para saber se o aquecimento do planeta está relacionado à poluição provocada pelo homem ou às mudanças naturais das condições de vida na Terra. A seleção brasileira viaja amanhã para o Chile. A estreia na Copa América é dia 9 contra a Bolívia, na cidade de Vinha del Mar. Se depender da preparação física, os jogadores têm tudo para conquistar mais um título. Foram 3 semanas de corridas, alongamentos e muitos exercícios. Os jogadores chegaram a demonstrar cansaço durante este período, mas segundo a comissão técnica, tudo acabou correndo de acordo com o planejado. Com o treinamento desta manhã, a base do trabalho físico para a Copa América foi concluída. Todo mundo subiu de produção, nosso time está correndo muito mais do que vinha correndo antes. Eu acho que isso é bom, desde o momento que você está bem fisicamente, você tem mais a render dentro de campo. Além das exigências de Gilberto Tim, os jogadores enfrentaram o dia mais frio desta etapa de preparação, uma temperatura em torno de 7 graus, acompanhada de uma garoa. O clima foi um grande sofrimento para a ala nordestina da seleção, como o baiano Luiz Henrique, o paraibano Mazinho e o pernambucano Ricardo Rocha. Um cenário que produziu imagens típicas do mais rigoroso inverno gaúcho. Como é que foi o frio aqui no Rio Grande, Ricardo? Intenso, né, também. Eu acho que a gente que vem, principalmente do Nordeste de Recife, né, apesar que está acostumado um pouco em São Paulo, mas sente um pouco esse frio, né? Um pouco, né? Muito frio. O técnico Falcão antecipou para a tarde de hoje o último jogo-treino da seleção brasileira antes da viagem para o Chile. O repórter Roberto Tomé fala ao vivo do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A comissão técnica decidiu antecipar o treino de hoje para dar folga aos jogadores. Os reservas entram em campo às 4 horas e enfrentam o Rio Grande da 2ª divisão. Logo depois, os titulares jogam contra o Lajadense, clube da 1ª divisão do futebol gaúcho. Nesse treino, o centroavante Silvio deve ser testado. E o técnico Falcão já adiantou que só vai anunciar a escalação da equipe dia 8 em Vinha del Mar. Roberto Tomé, Porto Alegre.
E agora os números sorteados no concurso 823 da Loto. 4, 10, 21, 22 e 75. A Quina teve 29 acertadores. Cada um vai receber 4 milhões de cruzeiros. A primeira escola ecológica vai ser construída no lugar onde foi descoberto o Brasil, Porto Seguro, na Bahia. 97 milhões de cruzeiros foram liberados hoje em Brasília para a realização do projeto. Porto Seguro foi tombado pelo patrimônio histórico e, apesar da devastação, ainda é o município brasileiro com a maior área de Mata Atlântica preservada. Agora pode se transformar na capital ecológica do país, porque está virando um polo ecológico. O primeiro passo para isso foi o convênio assinado hoje no Palácio do Planalto entre o Ministério da Educação e a Prefeitura de Porto Seguro, liberando 97 milhões de cruzeiros para a criação do Centro de Educação Ambiental. Os 9.100 alunos do município vão ter aulas sobre preservação do meio ambiente uma vez por semana no novo centro. É um projeto pioneiro no Brasil que pode servir de exemplo a outros municípios. Além do centro, a ideia é fazer também em Porto Seguro um núcleo de produção ecológica para a reprodução de espécimes animais e vegetais da Mata Atlântica e do mar. O trabalho do polo todo é a conservação de toda a estrutura, de todo o município, né? A conservação de conscientizar a população, a conviver com o desenvolvimento e com o meio ambiente. Pais separados. O que se deve fazer para que o relacionamento com os filhos seja mantido sem problemas? Cristina Franco conversa com um psicanalista que dá algumas orientações a pais e filhos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ramon Pérez Fandino, que é médico psicanalista e hoje é presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. E ele que vai esclarecer uma série de dúvidas sobre separação de casais. Depois que o senhor se separou, teve algum tipo de dificuldade no relacionamento com os filhos? Eles ficaram mais exigentes. A exigência é maior entre o carinho, o afeto. Ela ficou mais premente. É uma preocupação saudável. Às vezes está preocupado com os filhos, com o afeto, o sentimento entre ele, a mulher e os filhos. E eu acho que ele coloca uma outra coisa também muito importante. Quer dizer, manter um casamento quando há violência, quando há agressão, quando existe desamor já entre os pais, isso lesa os filhos muito mais do que a separação em si. Quando as pessoas se separam, né, e começam a namorar, até que ponto é saudável colocar as crianças nesse tipo de relação? Para os filhos será sempre chocante, né? É um choque a separação e poderá, né, ser um choque já saber que papai ou mamãe tem um namorado, enfim, a criança... Em termos gerais, eu não acho que seja uma coisa simpática, saudável para a criança. Como é que as novas pessoas, não é, devem ser apresentadas às crianças? Eu acho que vai ter que se conversar com as crianças, conversar sobre como o papai e mamãe separou, passear com a criança, sair, e um dia aparece uma outra pessoa, apresenta, às vezes a criança aceita bem, né, mas precisa de um tempo. Você vê sempre o seu pai? Todo fim de semana. Eu acho que deveria ocorrer realmente a criança ter necessidade, solicitar, ter o pai ou a mãe quando ela desejar. Isso é para ela, né? É uma necessidade dela que pode ser atendida. E quando acontece, né, que uma criança se nega a ver o pai e a mãe, como é que isso tem que ser administrado? Para um filho, né, se recusar terminantemente a ver esse pai ou essa mãe, eu acho que se pode questionar seriamente o que deve ter ocorrido entre esse pai ou essa mãe e o filho. Porque não é habitual um filho prolongadamente, determinadamente, não queira ver mais o pai ou a mãe. Boa tarde. Boa tarde para você, até amanhã.